Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está acompanhando aqui pelo 100.9 da Prever FM. E hoje vamos falar de carro, mundo automobilístico, vamos falar da Seven Motors, que está completando 9 anos. Já está aqui no estúdio com a gente o empresário Carlos Alberto Cristófalo Filho, que todo mundo conhece como Carlinhos da Seven. Carlinhos, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite para bater um papo aqui no Radar da Prever FM. Tudo bem com você? Boa tarde, Júnior, boa tarde, os ouvintes. Eu que agradeço aí o convite e é um prazer pra gente poder participar do programa com vocês. Fim de semana festivo, né? Bastante, rapaz, bastante festivo. 9 anos da Seven Motors, rapaz, como passou rápido, né? Muito rápido. Na realidade, a data realmente é hoje, 17 de agosto. Mas a gente que para um pouquinho e olha pra trás, parece que foi ontem. É uma loucura, né? Um turbilhão. O que você lembra desse dia, 9 anos? Rapaz, era uma manhã chuvosa. E até isso você lembra? Até isso eu lembro, porque, poxa, a gente abria as portas ali, nos últimos preparativos, e aí, segundo um amigo, falou, não, Carlinhos, sinta-se privilegiado, que se as chuvas são para lavar a alma, é para trazer bons fluidos, e acho que graças a Deus deu certo, estamos aí na luta, né? O que motivou você a tomar essa nova empreitada há 9 anos? Na realidade, Júnior, a gente já tinha esse sonho antigo há muito tempo, mesmo quando eu trabalhava na gerência da concessionária. A gente via que Botucatu tinha potencial para um segmento um pouco mais premium, né? Tinha público para isso e muita gente tinha que às vezes se deslocar para centros maiores. Então, assim, surgiu a ideia. No passado, a ideia era ter uma concessionária monomarca. Tá. Mas depois de tanto tempo dentro de uma, a gente viu que as coisas foram mudando um pouco. E quando você tem uma concessão de uma concessionária, você é, vamos dizer assim, um franqueado, você acaba tendo um sócio e sendo minoritário nessa sociedade, porque você fica na mão da montadora, né? Então ela abre e fecha a torneira conforme dança a música. Então aí surgiu a ideia de uma concessionária multimarcas aí para trabalhar com o universo, aí a amplitude é muito maior, né? Juntando então concessionários locais onde você trabalhou mais esses 9 anos, forma quanto tempo esse? Na realidade eu tô em Botucatu há 25 anos, mas já trabalhava com isso, eu tenho hoje 48, eu já tô no meio aí desde os 12, 13 anos, eu já tava em loja com meu pai, então faz pelo menos aí uns 35, 36 anos já no ramo. Mudou muita coisa, Carlinhos? Mudou muita coisa. O mercado está se atualizando. Perfil do comprador? O perfil do comprador. Na realidade, assim, antigamente, a evolução, a mudança sempre existiu, né? Uhum. Mas antigamente não é que ela era mais lenta. Os meios de comunicação, os meios de divulgação e tudo mais eram diferentes. Então agora a mudança é muito rápida. Então por isso que você vê muita gente que trabalhou nesse segmento nosso no passado, que agora chega um momento, se de repente não tem um plano sucessório, se de repente não tem uma equipe muito bem formada para dar continuidade, muitos chegam até a parar, porque realmente agora eles não estão conseguindo acompanhar a evolução desse nosso segmento. É muito rápido, muito rápido. Você disse que trabalhava junto com seu pai. Seu pai era vendedor também? Isso, meu pai teve uma loja meu pai montou a primeira loja dele em Avaré, eu tinha 12 anos, então já o acompanhava antes disso, mas com 12 anos eu já ficava direto na loja. Década de 90, isso? Década de 90, exatamente. Foi antes do Collor falar que a indústria brasileira só produzia carroça. Exatamente. Antes da abertura aí. Não estava errado não, viu? Você vê que até hoje, por mais que ele abriu os mercados aí, mudou muito, né? Naquela época já tivemos um grande ganho aí, mas você vê uma mudança muito grande, principalmente por parte dos chineses, muito recente. Mas os chineses, eles chegam recentemente, né? Bem recentemente. O que você acha que evoluiu daquela fala do então presidente Collor de Mello até a chegada dos chineses? Abriu a importação, né? Você poder, por mais que você tenha umas taxas muito elevadas de importação, você antes não tinha nem acessibilidade a uns produtos num segmento premium. Você tinha que vamos dizer assim, se contentar com o que a indústria nacional produzia e que realmente ela não fazia esforço nenhum para poder atender
os consumidores aí de uma melhor maneira, né? Se a gente lembrar naquela época, né? Então nós tínhamos carros icônicos. Vamos pegar a Volkswagen. A Volkswagen foi a que mais caiu no gosto do brasileiro naquela época, né? Naquela época foi. Ela já vinha da época do Fusca, né? Do Fusca, do Gol, então Santana. Exatamente. Quem que é o filho do Santana hoje, por exemplo? É o Jetta. Na realidade, o Jetta já não seria nem para ser, seria uma continuidade, vamos dizer assim, uma continuidade. E daí você tinha alguns outros veículos, né? Como o Del Rey da Ford. Exatamente. Que caiu muito no gosto. A Chevrolet sempre teve o Opala, talvez como carro-chefe. O Monza, né? Monza, depois ele chegou para competir forte com a Ford, competir com o Del Rey, o Monza chegou, né? Exatamente. Mas nós tínhamos poucos modelos, né? Mas eram modelos conhecidos, né? Da população. E que dificilmente mudava quando saía. Não saía de linha, né? O Gol ficou quanto tempo na linha de produção? Eles iam atualizando o produto, mas era uma atualização bem lenta. Até porque eles não precisavam investir tanto na atualização de produtos, porque eles já sabiam que o mercado era fechado, né? O brasileiro ia ter que comprar aquilo ali mesmo. Então, não faria tanto sentido um investimento muito pesado. Todo mundo vinha na mesma linha, né? Então, não precisava ter alguma montadora que se despontasse com investimentos maiores. Que carro você mais gostava dessa época? Ah, rapaz, eu fui muito fã da época do Monza, era um moleque de tudo, né? O Opala, não vou mentir pra você que não foi uma coisa que nunca me fez muita cabeça, não. Nem Santana, nem o Diplomata? O Diplomata, né? Esse é icônico, né? E eu peguei aquela época já também nos anos 90 ali, no lançamento do Cadete, então tinha o Cadete GSI, né? Que era aquele conversível, né? Exatamente. Chegou para concorrer com o Scott R3, né? Exatamente. E tinha Gol GTS, depois Gol GTI, né? Mas era uma época que tinha que dar um saudosismo, né? Sem sombra de dúvida. Tinha bons produtos. Tinha. É que você não tinha acesso a nada que viesse de fora, né? Assim, não é que você não tinha acesso, mas era completamente fora da realidade. Você pensar numa Mercedes, numa BMW, ou algo nesse sentido. E a gente passa então a ter essa abertura com fábricas aqui no Brasil, né? Sim. Toyota, Honda. Exatamente. Coisas também que a própria, como você falou, a própria Toyota, a própria Honda eram produtos que não estavam no radar literalmente do consumidor brasileiro, né? Esses dias uma pessoa me perguntou, falei assim, por que não existe uma marca brasileira, né? Hoje os carros são fabricados aqui, alguns no México, outros na Argentina, né? Mas eu entendi a pergunta dele. Eu falei assim, olha, nós tivemos uma marca que era a Gurgel. Foi a única, né? Foi a única. Um pouco mais de expressividade. Tivemos alguns outros aspirantes aí, alguns protótipos, mas não chegaram nem uma Puma, né? Não chegaram nem a ter produção realmente em massa aí para poder dizer que era uma indústria automotiva. Quando que você acha que há esse divisor desses carros família do brasileiro para que a gente conheça novos rumos? É final da década de 90, né? Eu acho que assim, a partir de 93, 94 aí já começou a ter uma abertura muito ampla. 94 foi um ano que a gente teve muita marca vindo pro Brasil. Tivemos na época o próprio Senna trazendo a Audi pro Brasil. Começo de 94. Então assim, aí nós já tínhamos BMW, tínhamos Mercedes, aí o mercado começou a ficar mais acirrado e a própria indústria nacional começou a se aperfeiçoar, né? Tivemos a própria Chevrolet, que na época tinha um Ômega também, que era um sedã de luxo, alto padrão, para poder realmente fazer frente aos importados. Pouca gente lembra que foi o Senna que trouxe a marca Audi pro Brasil, né? Ele tinha assinado com a Williams, ele representava o motor Renault nas pistas, mas representava a Audi fora dela, Exatamente. O lado empreendedor dele, né? Ele tinha um lado empreendedorismo muito forte. Dessas marcas que vieram depois, né? Qual que você mais gosta? O que caiu na tua preferência? Rapaz, eu sou muito fã da linha BMW, né? Lógico, todos são BMW, os alemães, né? BMW, Mercedes, Audi, mas a linha BMW eu acho que ela remete a um pouco de esportividade. Por mais que a gente vai ficando um pouco mais velho, ainda acha que tem esse espírito jovem, né? Representa uma esportividade. Aquela peça de publicidade da BMW homenageando o então CEO da Mercedes que se aposenta, né? Sim. Aquilo é genial, né? Ela mostra realmente, olha, muito obrigado por esses anos de competição, daí mostra um sósia dele, óbvio, saindo com um esportivão na BMW. Exatamente, aquela propaganda é fantástica, icônica, né? A BMW, ela é uma marca mais jovem do que a Mercedes, então. Sim. Na realidade, assim, a Mercedes, ela remete
mais a um conforto, né? Não que a BMW não seja. A gente brinca que a BMW é para alguém que quer chegar lá e a Mercedes é para alguém que já chegou lá. Então, o sinônimo de status e tudo mais de uma Mercedes, ela é diferente. Nós temos boas marcas icônicas no Reino Unido também, né? Sim. Que também, na realidade, vem perdendo muito mercado quando a gente olha isso a nível global, tá? A nível mundial. A indústria no Reino Unido, ela tá diminuindo também, ela tá cedendo aí já e buscando parceria justamente com os chineses, já acompanhando essa evolução que a gente vem passando durante o mundo. Mesmo as mais tradicionais, Land Rover, mesmo as mais tradicionais. Bentley, o que mais nós temos lá? Eu acho que pensando em tradicional, quando você agrega volume, a gente fala de Land Rover, né? Que realmente aí o ícone conhecido como o carro da rainha, né? Vai ter alguma opção aos chineses, Carlinhos, daqui a uns anos? Como é que você observa isso? Eu acho que a gente vem, tudo é uma bolha, né? Tudo é cíclico. A gente percebia que até os anos 2000, o chinês, a preocupação dele com o veículo era zero. Zero, né? Zero. Produzia muita coisa ruim, né? O governo lá não incentivava a indústria, então assim, aí eles viraram a chave a partir disso. A partir de 2004 começaram a contratar os melhores engenheiros europeus e projetistas, engenheiros da Mercedes, Volvo, e assim, e com isso eles começaram a trazer as tecnologias, eles aprenderam a fazer carros, pararam de copiar, só que eles aprenderam a fazer numa velocidade muito rápida e se tornaram muito bons nisso. Então assim, a hora que a gente fala, lógico, toda regra tem exceção, como tem em outros países também, mas quando a gente fala hoje dos veículos chineses, eles estão com um produto com uma alta qualidade, um ótimo acabamento, uma ótima durabilidade. Então assim, eu acredito que eles estão vindo realmente aí para como que eu vou dizer para você, revolucionar esse mercado nosso. O Maicon pergunta aqui, eu vou tentar traduzir a pergunta dele. Ele fala que os carros chineses são bonitos, acho que do ponto de vista estético, mas tem alguma, ele até brinca, tem alguma marca que preste? Não é o bonito ruim. Como eu falei agora há pouco, eles vêm evoluindo muito. Demais. Muito. Eu vou te citar um exemplo aí bem prático que eu acho que todos os brasileiros já vão entender. Quando a gente fala do próprio BYD, o ganho, a evolução de qualidade que esse carro teve nos 3 anos que ele já está no Brasil é algo surreal. O poder de resposta do chinês é muito rápido. Esse carro tinha um problema de barulho de suspensão em 2024, quando começou a ter um volume mais expressivo de venda, que em 2025 aperfeiçoou, 2026 quase zerou e para a linha 27 acabou o problema. Então assim, o tempo de resposta dele é muito mais rápido do que da indústria nacional e outras indústrias. Coisa que a indústria nacional demoraria 10 anos para mais para resolver um problema, né? Vamos lembrar da EcoSport, por exemplo. Exatamente. Um problema de estabilidade, exatamente. Né? E só na outra geração da Eco que foi resolvido, né? Então assim, isso a gente citou o exemplo da BYD, mas tem acontecido também com a GWM, com a Geely, que tá vindo muito forte aí também. Então assim, eles ergueram um pouco a régua, mas isso pro consumidor, isso é fantástico, porque na realidade tá fazendo as outras indústrias acelerarem o processo de evolução. Então assim, planos de investimentos que eram há 10 anos, as indústrias estão tendo que reduzir para 5, senão não vai dar tempo dela recuperar o território perdido. Mas vocês acham que vocês conseguem compreender que elas vão recuperar? Elas talvez não recuperem, mas elas provavelmente vão parar de perder. Você entendeu? Porque realmente o mercado hoje, a BYD, quando começou a trazer os carros para cá, o CEO deles fez um desafio com a rede, que até final de 2030 essa marca seria líder de mercado no Brasil. Já tem apostas internas da própria BYD dizendo que isso vai se concretizar antes do final de 2028. Então assim, para uma indústria nova, a participação de mercado que ela já está atuando hoje, não só ela, mas ela como tem um número mais elevado, ela é muito expressiva por um espaço de tempo muito curto. A BYD, ela é a marca chinesa mais conhecida no Brasil hoje, sim, né? Sim. Mas ela é a melhor chinesa? Olha, eles estão em termos de melhor chinesa, eles vêm muito acirrado aí hoje. BYD, GWM também tem sido
tem tido uma aceitação fantástica, os produtos são muito bons. A Geely também, que está vindo agora para cá, mas já vem com uma qualidade muito grande também, né? A Geely, para você ter uma ideia, é dona da Volvo e comprou 34% da Renault. Nossa. Então, os chineses não estão vindo para brincar, não. Tanto que a gente percebe que a Renault ela vem com uma linha já chinesa, né? Exatamente. Um design já chinês de tecnologia. Exatamente. E as grandes estão tendo que se aliar aos chineses para ter esse sobrevida e para ter esse ganho de tecnologia num espaço mais curto. Você pega a própria GM, ela tem parceria com fábricas chinesas, monta aqui o próprio Spark, que é chinês e agora está sendo montado aqui no Brasil, na Bahia. Tem também a Captive EV, que também é um carro chinês. Então, assim, você pega a própria Volkswagen na Europa, já essa notícia aí foi até uma bomba no mercado automotivo, aí já anunciou que vai abrir fábricas junto com os chineses para que realmente consiga ter sustentabilidade, senão ela viu a possibilidade de fechar várias fábricas na Europa, inclusive na Alemanha, onde é o território dela, né? Onde é o berço dela. Se a Alemanha já tem dificuldade, os norte-americanos vão ter também, então. Então, o mercado norte-americano, ele ainda é mais resistente com relação aos chineses. Eles não dão a abertura para os chineses, não, mas... Até pelo comportamento político do país, né? Exatamente. Então, mas mesmo assim, eles estão tendo que ter um incentivo um pouco maior por parte do governo para as indústrias americanas também. Daqui a pouco a gente volta nessa questão dos chineses. Aqui no Brasil, Carlinhos, por exemplo, vamos ir por consumidor, vai. Aquele consumidor que tem um carro de entrada, o cara que quer ter um carro para trabalhar no aplicativo, qual que é a preferência dele que você trabalha ali? O que você entende? Na realidade, o mercado vem antes. Se a gente falasse isso aí há um ano atrás, nós íamos falar só de Kwid, nós íamos falar de Mobi, que seriam os carros de entrada, principalmente para esse segmento aí, né, de mobilidade. Mas a gente vê isso mudando muito, e um dos que estão roubando a cena aí é a própria BYD com os mini Dolphin, que tem vendido muito. Essa é a preferência de quem chega na série. Hoje, se for pensar nessa linha de motorista de aplicativo, eu posso dizer para você que 80% dos clientes que a gente atende para essa finalidade, hoje acabam optando por um mini Dolphin. Acima desse perfil daí, nós temos o quê? O mercado hoje está se voltando muito para os carros híbridos, né? Então, assim, a hora que a gente cai num segmento de uma SUV, que até então tínhamos o domínio aí de marcas tradicionais como a Jeep, com o próprio Compass, a Toyota com a Corolla Cross, que também reinou sozinha há muito tempo. Nós tínhamos aí uma participação da GM com a própria Tracker, embora não é o mesmo segmento específico dessas SUVs um pouco maiores, mas a gente vê aí que nessa linha dos chineses, hoje nos híbridos tem sido preferência total. A Patrícia, ela manda uma dúvida aqui pra gente. Meu nome é Patrícia. E o pós-venda dos carros da China? Tenho essa dúvida. É um ponto. E outro ponto quanto às baterias. Como será o descarte? Não, eu concordo plenamente com essa dúvida da Patrícia. Nós não chegamos ainda no primeiro ciclo. Então, isso aí é uma dúvida do mercado, porque os carros, no começo, eles vinham com 5 anos de garantia da bateria, agora são 8. Mas mesmo assim, não deu 5 anos do que eles estão rodando ainda. Então, essa é uma preocupação, acredito que não só dela, mas do mercado no geral, de como isso vai ficar e como vai ficar também a acessibilidade para uma troca de uma bateria. Porque a gente já sabe que se isso hoje precisar ser feito com o carro fora do período da garantia, hoje ele torna-se inviável. Então, existe uma expectativa de que a indústria consiga baratear esses componentes para realmente fazer o carro dar o segundo giro. Porque a maior preocupação hoje é realmente esse carro após o período da garantia. Como é que é o carro híbrido? Ele usa bateria e combustão, como os carros de Fórmula 1 hoje. Aliás, eu acho uma chatice, daqui a pouco a gente entra nisso daí. Com certeza. Como é que funciona? Como que é o motor de um carro híbrido? Como que é o sistema de impulsionamento de um carro híbrido? Na realidade, nós temos algumas modalidades do híbrido, né? Nós temos o híbrido leve, onde ele só tem realmente um motor elétrico para ajudar nas arrancadas e ajudar no arranque do motor a combustão, que daí ele não tem o sistema plug-in, tá? Então ele não tem o sistema de carregamento elétrico.
ele mesmo se auto-recarrega, ou em frenagens, ou em descidas, o sistema vai se alimentando. No caso do Corolla Cross. No caso do Corolla, a Toyota é mais conservadora com relação a isso, então o sistema hoje da Toyota é o Corolla, do Corolla Cross e do Corolla é o mesmo. Depois nós temos o híbrido plug-in, que daí já é o PHEV, que realmente daí você vai ter um motor elétrico que funciona ou em parceria com o motor a combustão, ou você tem a possibilidade de usar somente o motor elétrico. E o que a gente vem percebendo? Eles andam aumentando muito rápido essa autonomia. Então nós temos exemplos de carros aí que há 2 anos atrás tinham 60 km de autonomia no elétrico e hoje já passou essa autonomia para 125 km. Então assim, tem sido um mercado mais específico, hoje um mercado mais aquecido. E você tem o modo de condução ou totalmente elétrico dentro da cidade, ou você deixa ele já no híbrido, a hora que você vai pegar a estrada e tudo mais, que daí ele vai, um sistema muito inteligente, então ele vai identificar a necessidade, hora da combustão, hora do motor elétrico. Você acha que os híbridos, eles também colocam esse ponto de interrogação do futuro? Também. O híbrido são alguns pontos que também tem a mais, porque quando você tem um carro totalmente elétrico, sua preocupação nesse primeiro momento acaba sendo mais com relação ao descarte das baterias, porque você vai ter pouco índice de manutenção. Você não tem desgaste de pastilha de freio, você não tem troca de óleo numa revisão. E num carro híbrido, você vai ter as revisões para serem feitas, você tem um motor a combustão, você tem uma pastilha de freio, e aí existe aquela dúvida, poxa, será que eu não vou ter uma manutenção dobrada de um carro a combustão e depois de um carro elétrico também? Então assim, o mercado, por enquanto, ele está surfando uma onda fantástica, as vendas só crescem, mas existe essa preocupação com relação ao futuro, sim. Você acha que o futuro, se a gente seguir nessa toada, o futuro dos carros a combustão, ele vai ser limitado? A gente não vai ter mais carro a combustão daqui 20, 30 anos? Na realidade, a Europa já apostava nisso aí com um pouco de antecedência, precisaram rever os planos, porque tinha lugares onde realmente já tinha prazo para o carro combustão ser extinto. Mas aí você já viu que realmente essa mudança, ela vai levar um pouco mais de tempo. Eu não acredito na completa extinção dos carros a combustão, mas eu acredito que a evolução, o híbrido aí, eu acredito que em pouquíssimo tempo a gente vai estar falando aí numa frota de 50% híbrida, 30% elétrica e 20% a combustão. O que se bate muito na tecla, né? É que são carros que não vamos falar o termo popular, vão contribuir para o meio ambiente, mas a bateria usa carvão, né? A Europa depende do carvão da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia já há quase 5 anos, né? Na realidade, a hora que a gente fala que realmente não vai poluir, tem os dois lados da moeda. Tem essa questão do carvão, tem a questão de que para poder depois manter as usinas termoelétricas, você também precisa da madeira, da queima da madeira. Então, assim, ele vai poluir menos, mas eu acredito que nesse intervalo de tempo aí, o veículo a combustão já está sendo desenvolvidas algumas alternativas para que eles também passem a poluir menos. Já acontece isso, né? Mas num ritmo menor do que do carro híbrido. Lá na Seven, como é que tá o ranking de quem gosta de carro combustão, de quem vai buscar um carro híbrido, um carro elétrico? Nós temos percebido, como eu te falei no começo aí, o mercado é muito dinâmico, né? Nós temos percebido hoje uma maior rotatividade, uma maior rapidez na venda do híbrido, tá? Zero. É o primeiro hoje? Hoje é o primeiro. Caramba. Hoje é o primeiro. E o carro elétrico também. O carro elétrico, ele teve aquela ascensão logo no seu lançamento. Aí realmente o mercado começou a bater muito em cima aí de pós-vendas e tudo mais. E como no primeiro momento muitos carros elétricos foram destinados a motoristas de aplicativos, o mercado meio que tabulou eles como um pós-vendas de meia FIP. Então, influenciadores, especialistas, a crítica começou a tabular isso de meia FIP, isso causou um receio no consumidor. Mas isso já se desmistificou. Lógico que quando você vai pegar um carro elétrico hoje, um exemplo banal aqui, se você for pegar hoje um Mini Dolphin, um seminovo 2025, e ele tiver
90, 80 mil quilômetros, lógico que esse carro foi um motorista de aplicativo, o valor de revenda dele não vai ser o mesmo. A hora que a gente pega um carro desse aí com uma quilometragem mais baixa, poxa, não dá tempo de colocar o carro na loja. Quando muito, de poder lavar o carro para poder entregar. É absurdo o volume de vendas desse segmento hoje. O Alex está perguntando aqui se ainda existe isenção do IPVA para carro elétrico. Aí cabe uma questão. O governo de São Paulo estava dando para elétrico e híbrido, mas com carros de fábrica aqui de São Paulo, né? Exatamente. Na realidade, assim, Toyota, não era nem para carro elétrico, era para veículos híbridos flex. Nesse primeiro momento, ela só estava englobando até então a linha Toyota. Tá. Corolla Cross e Corolla. Que tem fábrica aqui. Que tem fábricas aqui. Depois, com a saída do Yaris Cross também, ele também contemplava. Aí, a GWM na linha 2027 começou a ter o Raval H6 na sua versão híbrida flex. Tá. E ele é montado na fábrica em Iracemápolis, antiga fábrica da Mercedes. Então ele também está sendo elegível a isenção do IPVA gradativa aí, que 2026 ainda não pagou, 27 1%, 28 2%, 29 3% e normaliza em 2030. Daí tem do consumidor fazer a conta se vale a pena ou não ali. Sim. Quanto que eu vou gastar de IPVA aqui, quanto que eu gastaria. Exatamente. Eu vou investir tanto aqui no que eu economizei do IPVA, enfim, daí cada um faz a sua conta particular. Aliás, o IPVA no Brasil é uma facada, não? Se ainda nós tivéssemos esse IPVA revertido, mas a gente sabe que não, né? Na melhoria de estradas, mas a melhoria de estradas ela é feita através da cobrança dos pedágios, não é através do IPVA, não. Então... E você toca num ponto interessante, né? As estradas aqui no Brasil. Eu vi esses dias, puxa, como é que chama o carro, o nome do influenciador? Não vou lembrar. E ele falava assim, tem muita gente que mete o pau no Peugeot, no Citroën, nas marcas francesas, né? Que falam que são verdadeiras bombas. E ele falava, vocês precisam entender que esses carros lá atrás, eles foram feitos para andar na Europa. Não para andar aqui no Brasil, com a temperatura que nós temos no Brasil, com a gasolina que nós temos no Brasil, com a qualidade do nosso piso, da nossa estrada. É por isso que eles por isso que formam uma bomba. Mas era para o território europeu. Ele tem razão no que ele falou? Não, ele tem razão em partes, tá? Porque realmente eu concordo com você, é completamente diferente as estradas, o combustível fora. Porém, a maior parte dessas marcas já tem associações com grupos grandes. Um exemplo, Peugeot e Citroën aí, como foi citado, eles fazem parte do grupo Stellantis, que já tem fábricas aqui, que é composto de Fiat, Jeep e tudo mais. E a mesma tecnologia que é usada hoje nos carros da Fiat é usada nos carros da Peugeot e Citroën. Então, assim, o problema é que o tempo de resposta, como nós falamos agora, do chinês é muito rápido do mesmo jeito que esses carros lá atrás não eram feitos a chamada tropicalização para o Brasil, eles demoravam muito para isso acontecer. Então, isso acabou, ao decorrer do tempo, realmente dando problema. Se a gente for falar hoje que Peugeot e Citroën são carros ruins, hoje de forma nenhuma. Então, assim, se você for andar com um carro desse hoje mais novo, ele já vai ter a participação da Stellantis aí, a mesma tecnologia dos outros carros nacionais. Acho que ele quis dizer, o vídeo ele é um pouco antigo. Pode ser. Aí começou a rodar de novo no feed, né? Então acho que ele estava falando dos modelos antigos. E essa preocupação também com o nosso combustível, principalmente, ela vai cada vez mais ser maior, né? Porque cada vez mais o combustível nosso sendo misturado e sendo autorizado a essa mistura. Então, principalmente isso. Nós estamos tendo muito, mas muito problema com essa questão de combustível. Qual que é a mistura hoje do álcool do álcool na gasolina? Foi autorizado agora para 32, né? E não é só 32, né? Não, 32 autorizado, 32 né? autorizado. Você imagina. E não tem quem fiscalize, né? Não tem. Infelizmente, isso é completamente prejudicial, por mais que as montadoras invistam em tecnologia, mas isso ao longo do tempo, e tem marcas, para você ter uma ideia, que elas já recomendam, marcas de um segmento premium, por exemplo, eles já recomendam a você utilizar a gasolina, ou você utiliza a gasolina comum, ou uma gasolina com uma alta octanagem, preferencialmente, nunca utilizar uma gasolina aditivada, para você ter uma ideia. Eles entendem que aquele solvente, por isso que às vezes você chega num posto e fala, poxa, o mesmo preço
da gasolina normal, tá aditivada, eu vou pôr aditivada. Às vezes a gente acha que tá levando uma vantagem por isso, e pelo contrário, você tá causando um desgaste mais precoce no seu carro ainda. Tem isso, é mais fácil colocar gasolina comum então. Exatamente. Ou põe a gasolina comum, ou, dependendo do seu veículo, coloque uma gasolina com uma alta octanagem. Agora, a sacanagem é que aqui no Brasil a gasolina de alta octanagem, ela tem um preço absurdo. Não, né? absurdo. O preço dela realmente é muito fora da realidade, embora o rendimento dela é completamente outro também, tá? Lógico que veículos nacionais já estão um pouco mais preparados para isso, mas você pega alguns veículos num segmento premium, eles não estão preparados para essa gasolina, mesmo a gasolina comum com essa mistura hoje. Você tem que andar com a alta octanagem. Se eu chegar, por exemplo, vou esperar esvaziar o tanque do meu carro e vou num dos postos aí, que a gente tem várias bandeiras famosas, e colocar uma gasolina de alta octanagem lá com 8 e tralalá o preço do litro. Ela vai limpar realmente, ela vai dar uma performance maior. Vai dar uma performance maior, você vai perceber um rendimento melhor, um consumo menor também. Então, essa diferença, olha, precisa se fazer o cálculo, viu? Porque dependendo do veículo ali, ela financeiramente ela vai empatar com relação ao consumo também, ele vai melhorar bem. Por exemplo, se eu levar um Porsche que tem lá na Seven, eu vou ter que colocar uma gasolina de alta octanagem. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade há um tempinho atrás aí de tirar um veículo desse zero, e a concessionária me falou, e não me falou uma vez só durante o processo de entrega não, 3 ou 4 vezes ela deixou muito frisada para mim: este carro somente combustível com alta octanagem. Chegou em algum lugar onde não tem, não são todos os postos que tem, você precisa abastecer, põe a gasolina comum, a gasolina aditivada em hipótese nenhuma. Olha só, bom saber. Isso está acontecendo também com o diesel, né? Agora com o nosso biodiesel, realmente tem muita mistura também, né? Muita mistura. Quer dizer, aquele carro a diesel antigamente que o motor rendia, já não temos mais essa situação. Tudo aquilo que nós escutamos dos nossos pais, dos nossos avós, carro diesel chegou, já pega e enche o tanque, deixa o carro com o tanque cheio para quando você for viajar ou tudo. Isso foi tudo por água abaixo. Hoje a gente tem que realmente deixar um carro a diesel com menor quantidade possível de diesel no tanque se você não for utilizar. Porque senão o biodiesel vai proliferando as bactérias e você vai ter problema em bomba de alta, bomba de baixa, bico injetor. Isso é um veneno para a indústria hoje. Como é que chama aquele outro influencer também, mas acho que quando ele começou a falar, há muito tempo ele não era influencer, aquele senhor. Puxa, esqueci o nome dele também. Eu sou péssimo para lembrar nome de influencer. É um senhor já de idade que fala com muita propriedade de carro. Sim. E ele fica pé da vida quando falam de SUV para ele. Por que você acha que o SUV caiu no gosto do brasileiro assim? Na realidade, o SUV não caiu só no gosto do brasileiro. É do mundo inteiro, né? No mundo todo. É que o Brasil realmente acabou abraçando essa ideia um pouco mais do que outros países aí. Isso fez com que a fatia do bolo, o bolo é o mesmo, né? O que diminui as fatias. Então, assim, cresceu demais essa fatia, essa procura pela SUV. E um dos segmentos que mais encolheu aí foi o segmento de sedã. O segmento de sedã no Brasil encolheu muito. É quase que nulo hoje, né? Na realidade, levando em consideração aí que a Toyota, onde sempre teve um número de vendas muito expressivo com o Corolla. Mas também completamente irrisório perto do que já se vendeu, né? Mas o mercado encolheu bastante. Foi por isso que a Honda tirou o Civic, por exemplo? Foi. O custo de produção dele no Brasil versus o que consumia, a conta não fechava. E aí ela trouxe a versão híbrida, mas o volume de vendas é muito baixo, então quase que se anulou o Civic. Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver quem mandou, foi o Rogério. Rogério que tá lá na Alemanha, inclusive, se não me engano, né, Rogério? Olá, boa tarde, Júnior. Em relação a essa nova mudança no combustível, como que o Carlinhos vê que isso pode impactar ou vai impactar nas vendas dos seminovos? Um forte abraço, tenho um carinho pelo Carlinho, trabalhei para ele há alguns anos. O Rogério que te mandou a pergunta. Poxa, obrigado, Rogério. Outro abraço aí para você também. Na realidade, um dos motivos que a gente tem tentado trabalhar com veículos ainda na garantia da montadora, justamente pensando nessa questão de combustível, tá? E a gente sempre
auxilia os nossos clientes nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. A gente tem com os nossos clientes também a cada carro que a gente entrega. Esse cuidado com o combustível aí, ele é realmente hoje fundamental para um bom desempenho e uma boa manutenção do seu veículo, né? Então, e outra coisa que a gente orienta também, poxa, qualquer anomalia, os carros hoje, 99% deles com injeção eletrônica, então qualquer anomalia que o sistema detectar, ela já vai acusar no próprio painel do veículo, onde a gente já recomenda a você procurar uma concessionária ou uma oficina especializada para que realmente isso não perdure. O Reinaldo lembrou o nome do influencer, que eu acho que nem é assim que ele se denomina, que ele se autodenomina, o Boris Feldman. Ah, o Boris Feldman, exato. Ele falou assim, ó, boa tarde, tem um Citroën C3 2013 na gasolina, sabor gasolina, o consumo não vale a pena, pois é o mesmo que colocar etanol. Gasolina e diesel no Brasil se tornaram verdadeiros lixos para os motores. Não, e o duro que a linha de raciocínio dele está correta, porque a hora que a gente põe aí na gasolina, ela já tem 32% oficial do etanol. A gente sabe que essa mistura não para só nos 32%. E ainda com alguns outros solventes que são utilizados, quando você tem um veículo que tem a opção de ser um flex, hoje realmente acaba compensando você usar o etanol. Que também tem na sua composição muita água, diga-se de passagem, tá? Ele não é um etanol puro. Ô Carlinhos, falando dos esportivos, né? Você tem vários modelos da Porsche lá. Ainda é o sonho de consumo de quem idealiza um carro esportivo? A Porsche, ela tem o seu glamour, né? Ela principalmente quem é apaixonado por carro aí, muitas vezes passa até a ser um sonho de criança, né? Você um dia chegar numa Porsche é algo bacana. Lógico, existem N modelos da Porsche ali, modelos que são, a gente brinca que você pega uma Cayenne, você pega uma Macan, são modelos para você poder utilizar no dia a dia aí, em termos de conforto. A hora que a gente vai para uma linha um pouco mais esportiva aí, pensando no 911, no 718, não que você não consiga utilizar o carro no dia a dia, consegue, mas você não vai ter o mesmo conforto para você andar dentro da cidade, né? São carros mais destinados aí, poxa, vou pegar o final de semana, vou dar uma curtida, vou viajar, aí realmente acaba sendo o maior apelo para esse perfil de carro. São carros que você oferece lá na Seven também, né? Sim, toda a linha. Não só da Porsche, né? Mas pensando nos esportivos em gerais, Porsche, Mustang, a própria BMW tem uma linha esportiva bacana com a 320, 330. Você já teve alguma Ferrari lá? Ferrari eu nunca tive lá não, mas estamos trabalhando, né? Quem sabe em breve. A Ferrari, ela tem um mercado um pouco mais restrito, né? Tem. Até não é qualquer um que pode comprar, mesmo que tenha dinheiro, né? Exatamente. A Ferrari Zero hoje, ela existe algumas regras aí, ela tem uma preocupação muito grande com a marca e com quem vai estar utilizando o seu produto. Então, realmente, a Ferrari Zero hoje, se você for comprar ela, existe somente a Via Itália em São Paulo que é autorizada a Ferrari no Brasil. Você pode ter importações independentes, mas na autorizada oficial, você tem que fazer um cadastro antes que vai para uma análise da montadora para saber se você está apto a poder comprar um modelo Ferrari. Se eu te colocasse 3 opções aqui para você escolher qualquer modelo delas, Ferrari, Maserati, Lamborghini. Eu acho que por toda a trajetória aí, eu sou um cara que eu iria na Ferrari. Entre as 3 aí, eu iria na Ferrari. Seguido de Lamborghini e depois uma Maserati. Embora a gente tá falando de 3, como se diz por aí, né? Pode jogar pra cima, o que não enroscar, a gente vai em qualquer um deles. Mas eu iria nessa ordem. É até sacanagem esse comparativo. Eu acho que a Ferrari, ela tem todo o glamour até da própria Fórmula 1, sim, né? Sim. Que faz parte do sonho do brasileiro. Agora, vamos falar um pouco mais da Seven. Quando a gente chega lá, a gente se perde com tantos modelos, né? Na realidade, Júnior, a ideia nossa é realmente poder proporcionar uma experiência. Nosso maior foco hoje, porque o produto todo lugar vai ter. Nosso maior foco hoje é realmente proporcionar uma experiência diferente para o cliente. Nós estamos, né, conseguindo ao longo do tempo aí criar essa identidade de, poxa, algo completamente diferente do que eu já passei na compra de um carro. Então a gente gosta de poder dar toda a tranquilidade para o cliente. Se for num veículo zero, ele escolhe o veículo que ele quer, a cor que ele quer.
sendo multimarcas, então assim, tá muito, com raras exceções, hoje 3, 4 dias aí a gente tá conseguindo entregar o veículo zero. Só isso? Só, muito rápido, muito rápido. Então nós adquirimos mais uma plataforma aí, para poder realmente até agilizar. Hoje são 2 plataformas que vão estar trazendo, levando o carro para justamente cada vez mais aprimorar essa experiência com o cliente na compra de um veículo, sendo ele zero ou sendo ele seminovo também. Mesmo com as marcas chinesas? Mesmo com as marcas chinesas, temos vendido muito. Para você ter uma ideia, do mês passado aí, 1/3 das vendas da Seven no total foram de veículos chineses 0 quilômetro. Interessante, você falou de escolher o modelo, escolher a cor. Acho que são uns 2 meses eu entrevistei aqui uma arquiteta especialista em cores, né? E a gente falava, puxa vida, como a gente tem uma ditadura hoje, a gente não vê mais cor, né? E eu até citei um exemplo, olha, eu vi esses dias no Instagram uma foto da Avenida Paulista de antigamente, lotada, acho que década de 70, e a gente tinha Opala, Brasília, Corcel, Fusca, Landau, e tinha azul, e tinha verde, e tinha amarelo, e tinha vermelho, e tinha roxo, e tinha vinho. Por que a gente não tem mais cor nas ruas? A gente brinca que nesse meio nosso aqui tá ficando sem graça, né? Porque parece que é tudo... É preto, prata e branco. Exatamente. E derivação disso. E em alguns momentos você vê uma determinada cor da moda, por exemplo, o cinza, né? Que no comum aí a gente brinca de cinza Durepox, que foi um cinza Brooklyn da BMW. Ou cinza PM, né? Exatamente. Mas também já é mais uma questão de moda, já não tem mais a mesma força. Salvo raras exceções, principalmente no segmento dos esportivos, que aí você vai ter umas cores um pouco mais, a palavra não é berrante, mas mais alegres, né? O mercado, ele vai ditando um caminho que realmente não foge disso que você falou, não. Branco, prata, preto, alguma coisa de um cinza bem neutro, nada com muita... Porque o cliente que compra hoje, isso é cultura do brasileiro, ele já compra o carro hoje pensando no pós-venda. Às vezes ele tem muita vontade de ter um carro verde, mas talvez ele não compre o verde porque ele vai imaginar que daqui 3 ou 4 anos ou 2 ele vai ser difícil de vender. Então o brasileiro, existe isso, a gente brinca que o brasileiro, ele não compra o carro para ele compra o carro pro próximo comprador. Muita gente acaba comprando o carro e não roda muito com o carro. Eu não vou rodar muito com esse carro, porque se eu não vou fazer muita quilometragem, depois eu vou ter uma dificuldade na hora de vender. E isso é coisa do brasileiro. Então, e o mercado, é difícil de você quebrar esse estigma, porque nós até quebramos um pouco essa barreira na época da pandemia, porque como tinha uma escassez de produto, então você punha algum carro para vender seminovo. Isso aconteceu muito com caminhonete, com picapes a diesel, tá? Você punha uma própria Hilux que vende-se muito bem. Você punha ela lá para vender com 100 mil quilômetros, ela não parava no pátio, por quê? Porque zero, não tinha, não ia achar outra, tava faltando produto. Hoje você põe a própria Hilux com 100 mil quilômetros para vender, ou você põe ela bem abaixo do que é o mercado dela, porque senão o cliente vai falar, mas peraí, essa com 100 mil custa X? Nessa mesma faixa de preço eu vou achar uma com 20, 25, 30, e às vezes essa com 25, 30 não vai ter nem a mesma qualidade do que a outra de 100 tem. Entendi. Mas é uma questão cultural, já melhorou, mas o Brasil ainda tem muito essa barreira. 12:44, rápido break, daqui a pouco a gente volta com o Carlinhos aqui da Seven no radar da Prever FM. Recebendo hoje o Carlinhos da Seven, que é de Avaré, quer dizer, é de Botucatu, mas nasceu em Avaré? Eu nasci em Avaré, hoje eu me considero botucatuense, né? Botucatuense, claro. Maior parte do tempo aqui, ainda consegui aí o título de cidadão botucatuense, então, mas eu sou nascido em Avaré. Você recebeu o título quando? Eu recebi o título ano passado. Ano passado. Quando você chegou aqui em Botucatu, você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. Você já era um homem, já um jovem... 22 para 23, comecinho do... Um jovem empreendedor. O que você mais gostou de Botucatu? O que mais te chamou a atenção? Eu achei uma cidade muito acolhedora. Eu acho que Botucatu, nós somos muito privilegiados aí com relação às indústrias que a cidade tem, com relação a gestões políticas fantásticas que nós tivemos. Então, a hora que a gente olha Botucatu versus cidades próximas a nós aí, a gente vê que nós temos um destaque muito expressivo.
um comércio muito forte também. Você tem um comparativo com Avaré, Sim, né, em outras cidades sim. que você já visitou. Botucatu, ela tem uma qualidade de vida diferente, né? Qualidade de vida, preocupação com segurança. Quando você tem uma cidade que tem muitas indústrias, isso faz a economia local gerar, e nós temos também a Unesp. Então, assim, eu acho que nós que hoje temos a possibilidade de morar em Botucatu, acho que nós somos muito privilegiados. O que você mais gosta de fazer aqui? Ah, rapaz, bem, Além de correr no lajeado. hoje não tem jeito que eu mais gosto de fazer aqui, acaba sendo trabalhar, não tem, mas eu gosto muito de Botucatu, viu? Realmente, eu acho que foi uma cidade que me acolheu demais, fiz muito bons amigos aqui, fiz minha vida aqui, né? Família e tudo mais, então Botucatu tá no coração. A Luana pergunta pra gente, vender carro é vocação ou treinamento? Na realidade, eu acho que as duas coisas. Já me perguntaram isso algumas vezes. E assim, a gente brinca que a arte de vender, realmente, ela é um dom. E o cara que vende, que tem esse dom, aí ele tem que conhecer o produto, ele vai vender qualquer coisa, seja carro, seja tijolo, seja material de construção. Mas eu acho que quando você faz aquilo com realmente amor, poxa, eu acho que a receita pra dar certo, ela é muito grande. Isso é uma coisa que como a vida toda meu pai trabalhou com carro, eu acabei fazendo faculdade de Direito em Marília, acabei não exercendo, até porque meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade, mas acho que foi muito válido a faculdade de Direito no meu ramo. Mas a hora que eu voltei pra Avaré após a faculdade, eu falei, não, eu não vou exercer, o que eu gosto realmente é carro. Então, eu acho que tem que tá no sangue, é amor mesmo. Você lembra o primeiro carro que você vendeu? Primeiro carro que eu vendi, eu tinha 12 para 13 anos. Que isso? Não é? Criança ainda? Criança ainda. Eu já tava na loja que meu pai tinha aberta em Avaré, e ele foi pescar na época, e para não deixar a loja aberta, me deixou lá na loja. Toca aí, filho. Toca. Eu sabia que praticamente só para não deixar ficar fechada, né? E acabou passando um cliente lá, que ainda já era cliente do meu pai. Não sei se comprou também para me deixar, para me agradar ou não, mas na época era um Gol, que tava lá na loja, era muito novinho, com uma quilometragem muito baixa. E aí o cara acabou comprando. E como já era um cliente que eu já sabia que era cliente do meu pai e tudo mais, eu entreguei o carro. Falei, não, entrega o carro. Ele, na época, ele me deixou um cheque. Ele falou, a hora que seu pai chegar, eu só termino de acertar com ele o pagamento e tal. E assim foi, entendeu? Aí à noite meu pai me ligou, na época não tinha esse negócio de celular e tudo mais, né? E aí foi tudo bem na loja. Falei, foi, pai, vendi um Gol pro José e tal. Até entreguei o carro pra ele. Ele falou, não, você fez certo, era pra entregar, né? Então assim, e aí vai. Você guarda alguma coisa disso, alguma documentação, alguma coisa? Eu acho que eu devo ter alguma coisa guardada, mas assim, a memória é muito forte dessa época aí, porque foram os divisores de água, né? Nós, coincidentemente, sexta-feira eu tava batendo um papo com um amigo, com o Cilcinho da Corsa, e o Cilcinho falou, Carlinhos, você lembra quando eu comprei, meu pai tinha loja em Avaré ainda, e eu tinha 16 anos, e o Cilcinho entrou e comprou uma RAM comigo. O Cilcinho tinha 18, 2 anos mais velho que eu. Falou, rapaz, faz 32 anos que você vendeu uma RAM pra mim lá em Avaré ainda. Dois moleques fazendo negócio. Exatamente, e deu certo. Que loucura, que legal. Ó, tem mensagem de áudio aqui, vamos lá? Boa tarde a todos, excelente programa, parabéns aí, e parabenizar aí o Carlinhos, uma excelente pessoa. Tive a oportunidade de comprar 3 veículos com ele. Aqui quem vos fala é o Adriano Vilas Boas. E o Carlinhos aí na cidade de Botucatu, a Seven Mortos, é um exemplo de total respeito ao cliente, atendimento ao cliente, sem palavras. Carlinhos, você está de parabéns, e agora aí com esse programa aí, nesse espaço aí, você orientando, você é sem palavras. Um beijo no coração. Prevê FM, tá de parabéns, sucesso a todos. Valeu, Adriano. E aí, qual que é o sentimento de receber um feedback desse? Poxa, é fantástico, né? A gente sabe que
não é sempre que a gente consegue agradar a todos, mas a gente tenta agradar a maioria e a transparência, eu acho que é a alma de tudo, né? O Adriano é fantástico, amigo, cliente, já comprou carros realmente com a gente, aí já precisou do nosso pós-vendas, então é muito bacana esse feedback dele. E assim, Júnior, o que a gente sempre preza, nós trabalhamos com máquinas. Existe a possibilidade de realmente quebrar, de dar algum problema. Aonde é o diferencial? Cai naquela questão da experiência que eu te falei. É poder realmente, numa necessidade, proporcionar para o cliente uma experiência. Poxa, eu comprei um carro, me deu um problema, poxa, mas a Seven resolveu. Então isso aí pra gente que é o foco de tudo, realmente a satisfação do nosso cliente. Tem mais participações aqui, vamos ver se a gente consegue dar conta de tudo. Quem mandou aqui foi o Fábio Melo. Boa tarde. Pegando nessa linha de raciocínio, quando compramos um carro, na verdade estamos comprando o próximo carro para o próximo comprador, porque o veículo nunca é realmente nosso. Além de pagarmos um valor mais alto pelo carro, ainda temos diversos custos impostos ao longo do tempo. Na compra de um veículo zero, por exemplo, uma parcela significativa do preço é composta por impostos, que podem representar de cerca de 30% a 40% do valor do veículo, dependendo do modelo e da tributação. Depois ainda temos o IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e, em muitos casos, financiamento com juros. No final, você paga muito mais pelo carro do que ele realmente vale. E quando chega a hora de vender, precisa repassar o veículo por um valor menor para conseguir comprar um outro. Ou seja, é um ciclo em que você está sempre pagando para ter um bem que sofre desvalorização. Ele te parabeniza a Prever FM por tudo isso. Ser um empresário desse ramo aqui no Brasil é ser mágico, né, Carlinhos? Na realidade, eu acho que ser empreendedor no Brasil já está sendo mágico, como um todo, né? Muito. Mas eu concordo com ele, realmente a nossa carga tributária, ela é muito elevada, né? Ela é pesadíssima. Nós temos, a maior parte dos veículos hoje chega a 48% a carga tributária. Nossa. Então, assim, e é uma das coisas também, voltando novamente, quando a gente fala só de carga tributária, além dela ser muito pesada, o ônus para uma indústria automobilística hoje nacional, com os encargos de lei trabalhistas e tudo mais, também é muito pesado. Então fica até uma concorrência desleal com os chineses, que tem um custo de produção muito menor. Bem menor. Então você imagina o que a indústria brasileira também não vem sofrendo agora, porque para ter competitividade, automaticamente eles estão tendo que baixar preço. E para poder baixar preço, eles estão arcando, lógico, tem a margem de lucro deles, poderiam estar ganhando muito, ótimo, até concordo. Mas agora eles estão realmente pagando os pecados de vários anos aí, porque a situação não é das melhores, principalmente a hora que a gente olha essa questão dos encargos. Vamos aqui com a última mensagem. Boa tarde, Júnior, Carlinhos, aos ouvintes. Tem uma pergunta pro Carlinhos. Eu fui na BioID um mês atrás para dar uma olhada no Dolphin Mini, sou motorista de aplicativo, e mostrei meu interesse. E o vendedor me perguntou: como que você quer fazer? Eu falei: quero dar o meu carro de entrada, uma quantidade em dinheiro e a diferença que tiver financiar. Aí ele falou: ótimo, dá para fazer um bom negócio, só que a espera de 6 meses. Eu falei: como que é? Ele falou: isso, espera de 6 meses. E o que eu tenho que fazer? O cadastro? Não, você tem que fazer o cadastro, tem que dar o seu carro, você tem que dar o valor de entrada que você disse, e aí a gente faz o pedido e você aguarda 6 meses. Se eu for na Seven, vai ser dessa forma também? Abraço. João Carlos Bardella. João, boa tarde. Uma coisa eu te garanto, eu não vou dizer para você que em 3 ou 4 dias talvez esse modelo específico eu te entregue, mas você pode ter certeza aí que para estourar em uma semana eu tô te entregando o carro. Isso tem sido um diferencial nosso, João, porque a gente não fica atrelado, embora a gente tenha as parcerias com as concessionárias daqui, a gente tem um leque muito amplo, né? Então, eu já cheguei a buscar carro em outros estados, mais do que uma vez. Então, você pode, faço esse convite para você, tá? Pode procurar um dos nossos consultores, que você vai se surpreender positivamente, vai estar andando de carro zero muito rápido. Pro Bardella e para todo mundo que escutou essa entrevista, onde que fica a Seven? A maravilhosa sede da Seven. A sede fica na Avenida Deputado Dante Delmanto,
número 2833. Carlinhos, ficaríamos horas falando aqui, vamos ter que marcar uma nova data para falar de Fórmula 1, para falar de Senna. Obrigado pela tua presença e parabéns pelos 9 anos da série. Eu que agradeço, muito obrigado a todos os ouvintes.